Olá, sou Alessandra Feitosa, Sergepac do PEI Dr. Joia Arruda. Vim mostrar a vocês um pouquinho do meu trabalho referente a 2023. Vamos juntos conhecer as minhas ações? Meu currículo, um pouquinho da minha formação. Sou formada em Educação Física, Pedagogia e estou cursando Artes Visuais também. Finalizo agora em 2023. As especializações ao longo dos meus 30 anos de atuação foram Libras, docência em educação infantil, docência em ensino superior, alfabetização e letramento, psicopedagogia clínica institucional e agora eu também estou finalizando a pós em autismo. Essa pós, ela me permitiu desenvolvimentos de habilidades e competências para realizar intervenções e abordagens efetivas, conforme o objetivo dos nossos estudantes. É um diferencial profissional para mim. Eu estou bastante satisfeita e espero não parar por aqui. Primeira premissa: protagonismo. Protagonismo, respeito à individualidade. Essa ação como professora eu desenvolvi no início do ano, quando houve aquele ataque numa das escolas aqui em São Paulo, onde infelizmente uma professora faleceu. Então nós fizemos rodas de conversa com o segundo ano, eles foram encorajados a desenvolver o pensamento crítico através dessa roda. Nós fizemos passeio pela escola, observamos todo o sistema de segurança. A minha intenção nessa ação foi promover sentimentos positivos trazidos de modo lúdico dentro da mochila, incentivando essas emoções no convívio com a família. É fundamental a gente reconhecer as atitudes positivas dos nossos estudantes, saber onde acertam e, tão importante ou mais que corrigir os erros. Para colocar a educação emocional em prática, nós, educadores, devemos falar e explicar muito sobre empatia e exaltar também quando os alunos a praticam. Isso é uma ação constante dentro da minha atuação. Respeito à individualidade como CGPAC. Eu auxilio na formação dos estudantes para desenvolver autonomia, competência, conscientização referente a respeito e compaixão, gerando conversas nas aulas de recreação e oportunidades que ocorrem diariamente no horário de almoço. Essas evidências que eu sugeri aqui nessa minha ação são momentos na recreação, onde eles se socializam, eles respeitam o próximo, eles dividem as pecinhas, eles aprenderam a jogar Uno, que eu achei muito bacana para crianças pequenas. A gente também procura, eu no meu caso, estimular a convivência entre crianças de anos diferentes. O respeito é mútuo, independente de estarem na mesma sala ou não. Respeito faz parte do nosso dia a dia. Respeito à individualidade, porém como ser GEPAC. Na recreação também eu auxilio na formação dos estudantes para desenvolver autonomia, competência, conscientização referente a respeito e compaixão, gerando conversas nas aulas de recreação. Também procuro estimular a criatividade, coordenação motora, socialização, respeito ao próximo. Eu valorizo as ações das crianças. Nessa última evidência que entrou, em particular, o meu destaque vai ao estudante Pietro do quinto ano. Ele fez um fliperama manual. Nas recreações, o estímulo à criatividade é uma constante. Eu achei muito interessante e isso faz parte da minha atuação na recreação pelo protagonismo. Promoção ao protagonismo infantil. Eu valorizo as atitudes positivas no ambiente escolar. Ajudar o colega a amarrar o seu tênis ou segurar o kit de higiene quando o outro está no banheiro são posturas tão simples e corriqueiras no nosso dia a dia que ensinam às crianças atitudes positivas e agregam virtudes de convivência que são levadas por toda a vida deles. As nossas crianças são muito colaborativas, elas apresentam empatia e isso é uma das minhas ações diárias.
O protagonismo como promoção ao protagonismo infantil, como professora, eu oportunizo em ambiente externo, além de sala de aula, a formação de roda de conversa, a qual os estudantes possam manifestar seus pensamentos e aprendam a se posicionar diante dos mais variados temas. Eu promovo questionamento, eu levanto temas polêmicos, eu ofereço embasamento para essas argumentações, eu estabeleço um foco para as nossas conversas. E o conteúdo é visando que os alunos dialoguem entre si e assim eles desenvolvam a autocrítica. Estudante pensante, um cidadão participante no futuro. E isso, acredito positivamente, que nós devemos desenvolver e estimular no ambiente escolar. Protagonismo sênior. Conversar com os estudantes e professores referente ao modo como eu conduzo as aulas e como eu atuo também como CGPAC, para que eu possa refletir e alinhar meus propósitos e poder ser um exemplo confiante a todos. O diálogo é muito importante e eu procuro sempre estar conversando com eles para ter esse feedback, porque é dessa forma que eu consigo ter um retorno positivo da minha atuação, seja com o professor, com o aluno, com a PEC, quando ela vai às visitas à nossa escola, com a diretora escolar e entre outros funcionários, pois na escola somos uma equipe e todos nós somos importantes para o desenvolvimento um dos outros. Vamos para mais uma premissa: formação continuada, domínio do conhecimento e contextualização. Formação continuada, domínio do conhecimento e contextualização. Como professora, eu procuro planejar aulas criativas que possam contemplar as habilidades do currículo paulista e as premissas do PEI, utilizando pesquisas para agregar atividades interativas. Nessa ação, o objetivo foi de ofertar um modo divertido de aprender, no ditado Bolsa de Mulher, para que desse modo possa existir estratégias diferentes do dia a dia. Nesse caso, as crianças realizaram um ditado, ou seja, autonomia da escrita, mas de um modo interativo, que foi promover a aprendizagem integral e flexível, conforme eu tirava os objetos de dentro dessa bolsa, que foi montada exclusivamente planejada para essa aula, eles iam escrevendo. Então, tinha remédio, camiseta, vestido, luva, óculos escuro, entre outros. Foi uma aula bastante divertida. Uma continuação referente à premissa anterior com novas ações. Eu planejo aulas criativas que possam contemplar as habilidades do currículo paulista. Então, nessa aula aqui dessas duas evidências, foi uma aula interdisciplinar, que eu levei as crianças ao lado externo da sala de aula, porque era um assunto, o tema era sobre plantas. Então, eles puderam, junto com o livro, analisar, observar plantas que existem na nossa escola. Essas atividades interativas, elas são importantes para estimular os alunos a desenvolverem novas habilidades. Enquanto os conteúdos são ministrados apenas dentro de sala de aula, quanto o uso da lousa, a gente não permite que os alunos descubram novos talentos. Nessa evidência que entrou das bexigas, nós estamos vendo a importância do ar, do oxigênio, e que ele está presente na nossa vida. Essa outra evidência, junto com o terceiro ano, eu trabalhei situação problemas com panfletos de mercado e com intervenções assertivas. Quando eu faço as intervenções individualmente no caderno das crianças, uma característica minha é fazer elogios pessoais e individuais a cada criança. Então, eu não coloco simplesmente parabéns. Eu coloco o nome da criança, já trabalho o gênero textual bilhete diariamente com eles e o meu elogio é para aquela criança, de modo individual. E eu acredito muito que isso valoriza a autoestima da criança. Formação continuada, domínio do conhecimento com o CGPAC. Eu preparo aulas que encorajam o aprendizado do estudante em habilidades não consolidadas, visando avanços e domínios do conhecimento. Então, nessas aulas de matemática, por exemplo, eu trabalhei material dourado, eu promovi troca de conhecimento, porque eles fizeram aulas diversificadas de matemática, né, com jogos no chão. Cada um exercita a sua capacidade de comunicação através do seu único objetivo, que é aprendermos mais.
faço intervenções de área, auxilio os estudantes, eu promovo a aprendizagem na prática e sempre converso isso com as professoras em informações de ATPC. É muito importante essas aulas, elas contribuem de forma significativa ao desenvolvimento das crianças. Formação continuada, didática e metodologia como professora. Elaborar aulas dinâmicas que promovam o aprendizado, valorizando atividades práticas. Nessa ação foi o quadro dos adjetivos com a professora referência do terceiro ano. Eles haviam tido várias aulas com ela sobre esse tema, mas eu ainda sentia, junto com as professoras do terceiro ano, uma dificuldade deles. Então, acho que nada mais bacana do que o lúdico prático. Nós fizemos um quadro de adjetivos referente a essa professora, que dá aula para a turminha do terceiro ano B. Nós conversamos, nós facilitamos o processo de socialização, a comunicação, expressão e a construção do nosso pensamento em cima do tema adjetivo. Novas evidências da mesma ação anterior, porém essa com o terceiro ano A, nós também fizemos uma atividade lúdica referente a adjetivo, só que dessa vez, nessa turminha, nós fizemos referente à escola. Eu possibilito à criança que ela perceba que ela não está brincando em aula, mas ela está armazenando conhecimentos. Nós não podemos optar pelo esvaziamento do conteúdo. Aulas descontraídas se aprende e muito também. Formação continuada como CGPAC, proporcionar a TPCA com formações que agreguem possibilidades de novas estratégias aos professores. Nessa evidência, uma proposta de atividade que articulou o tema das ODS, assim como a alfabetização também, podendo ampliar o conhecimento e atuação dos professores. Aqui é uma evidência de e-mail trocado entre professoras sobre assuntos, formações trabalhadas dentro do nosso ATPCA. Eu estou em constante pesquisa para agregar sempre novas possibilidades à nossa equipe. Domínio do conhecimento e contextualização, uma ação referente à minha atuação como professora. Correlacionar as atividades das aulas de orientação de estudo com outras disciplinas da base comum curricular, para oportunizar aos estudantes a compreensão de habilidades fragilizadas. Aqui a turminha do segundo ano estava com dificuldade em convite. Então, nós fizemos uma atividade lúdica que permitia a construção de novos conhecimentos e situações reais no pensamento de quem brinca e aprende. Os meninos eram príncipes e tinham que convidar as meninas, as princesas, para um chá da tarde no castelo. As princesas responderam através de bilhetes. Então, nós trabalhamos aqui 2 gêneros textuais. Aprendendo na prática, o que é cartaz, também foi uma ação minha. Eles tiveram, através de uma roda de conversa, e pensar, questionar o que os pais faziam, os responsáveis, que os deixavam chateados e magoados. E nós realizamos cartazes que foram apresentados de forma muito assertiva na reunião de pais do segundo bimestre. Os pais se emocionaram, eu também me emocionei, porque é um momento de reavaliação do papel como responsável, aonde eu estou errando e quais são as minhas possibilidades de melhorar. Formação continuada, contextualização e atuação como CGPAC. Oportunizar formações no ATPCA que promovam a possibilidade de atividades curriculares em parcerias com os especialistas. Dessa forma, eu favoreço o intercâmbio de experiências, promovo o aperfeiçoamento coletivo dos educadores e a gente acompanha o processo de ensino-aprendizagem. Eu tenho uma parceria muito boa com a coordenadora geral Laisa, que sempre me apoia e nos damos muito bem. É muito importante a gente ter essa ligação, esse companheirismo com uma colega de trabalho. Conhecendo mais uma premissa, formação continuada, disposição ao desenvolvimento contínuo. Formação continuada como professora. Oportunizo novas possibilidades em minha atuação,
como a graduação em artes visuais e aperfeiçoamento em cursos de matemática no CAEM. O ano passado eu fiz todos os cursos de PEI que a EFAP oportunizou, ofereceu. Então, esse ano eu fui atrás de outras possibilidades de aprendizagem, né? Possibilitando assim novas estratégias junto às disciplinas que eu atuo. Artes visuais e o curso de matemática nos campos elíseos no CAEM da USP. Esse curso ele é realizado aos sábados, 2 vezes por ano, e eu procuro fazê-lo a cada 2 anos, pois ele sempre agrega muita informação e novas aprendizagens para mim. Formação continuada como CGPAC, eu ampliei meus conhecimentos por meio da especialização em autismo, para uma atuação mais assertiva junto aos nossos estudantes com TEA. Essa especialização eu finalizo em dezembro de 2023. Eu quis ter possibilidade de dar suporte aos nossos alunos, para que eu pudesse desenvolver planos de aula e atividades visando a inclusão deles, estimulando também a autonomia dos alunos com a prática de atividades adaptadas. As minhas evidências aqui são sobre o estudante Vicente Rangel, do 2º ano A, com imagens autorizadas pela mãe dele. A autonomia do aluno é um estímulo que deve ser constante e adaptar as atividades para que ele possa ter possibilidades de realizá-la de forma assertiva. Nós estamos trabalhando a alfabetização dele desde o ano passado. Também coloco aqui como ação a formação na Leste 5 sobre fluência leitora, que foi extremamente produtiva, assertiva e importante. Espero que no decorrer do próximo ano nós possamos ter mais convites para formações assim. Formação continuada, disposição ao desenvolvimento contínuo como professor e CGPAC. Conversar semanalmente em busca de orientações e alinhamento com os professores da escola, com a coordenadora geral. Como já disse, nós estamos sempre numa parceria muito importante e tanto ela quanto eu temos uma ligação bastante positiva com os professores. Eles nos procuram, nós também os procuramos e nós estamos sempre pesquisando em busca de orientações e alinhamentos. Isso resume a um bom trabalho desenvolvido na escola e ano após ano nós estamos sempre aprimorando. Formação continuada, disposição à mudança, como professor de CGPAC. Nesse caso, a minha ação é ouvir as devolutivas de profissionais para que eu possa reavaliar a minha atuação, visando ampliar as perspectivas de aprendizagem dos estudantes. Através dessas devolutivas, eu procuro fazer uma análise, melhorar, pesquisar, planejar e estudar mais. Independente de quem me dá essa devolutiva, seja a PEC, seja a COI, seja a diretora escolar, sejam a coordenadora, sejam professores, todas são sempre válidas. Mais uma premissa: excelência em gestão, comprometimento com o processo e resultado. Excelência em gestão, planejamento. Como professor, eu oportunizo meus horários de estudo para planejar atividades interativas que promovam o interesse dos estudantes perante as habilidades propostas. Planejamento é uma importante ferramenta para o auxílio no processo de aprendizagem, pois ela possibilita aos indivíduos organizar maior êxito na própria prática. É extremamente válido e importante o professor ter essa conscientização. Planejamento como CGPAC, promover formações no TPCA que oportunize a aprendizagem aos professores de modo assertivo, junto aos objetivos e plano da nossa escola. Então, nós estamos sempre conversando, pesquisando, alinhando, oportunizando a aprendizagem, troca de informações. Isso é uma constante no nosso PEI. A execução, excelência em gestão como professor e CGPAC. Essa ação foi o início de uma produção de texto através de slides de fotos, algo que marcou a vida da criança. O objetivo foi autonomia na escrita, memória afetiva e criatividade. Saíram coisas lindas. Alguns quiseram escrever uma história que a avó leu e marcou,
outros quiseram contar um passeio, um acontecimento, mas independente do tema que eles escolheram, eles realizaram a escrita com autonomia, tiveram uma memória afetiva e bastante criatividade. Cartão em formato de quebra-cabeça é uma continuação também da premissa anterior. Foi uma atividade planejada em que nós não demos um simples cartão para o Dia das Mães. Nós fizemos um quebra-cabeça onde cada um desenhou, escreveu com autonomia, trabalhamos a escrita, a criatividade, a coordenação motora. Infelizmente, eu não tirei evidência da finalização dessa ação, que foi o quebra-cabeça cortadinho dentro de um saquinho com a etiquetinha, mas foi muito válida e as crianças gostaram muito de fazer. E o retorno que eu tive dos pais também foi muito gratificante. Mais evidências da ação anterior, o estímulo à escrita com autonomia no primeiro ano, trazer a criança, o despertar da escrita pelos objetos que se encontram no interior da casa, atividades relacionadas ao cotidiano da criança. O estudante ele tem que entender que o que ele aprende na escola está integrado à sua realidade no ambiente familiar, nos passeios, no mercado, numa simples ida à feira. Nessa outra atividade aqui, foram frases afirmativas, interrogativas e exclamativas. Uma atividade simples que despertou o interesse das crianças, estimulou a oportunidade da escrita nessa habilidade de língua portuguesa, porque eles acharam extremamente interessante levantar a folhinha para que a frase estivesse ali. Foi uma atividade bastante assertiva também. Todo estímulo e oportunidade da criança criar, da criança se expressar, tem mais alcance, no meu ver, da atividade trabalhada, da habilidade sugerida e proposta para eles. Uma reavaliação aqui como professor SEGEPAC é verificar se os resultados e os objetivos foram atendidos, com atividades planejadas e retomar com novas estratégias, caso não tenham sido contempladas. Então, eu converso com as estudantes para retomada de conteúdo, se elas compreenderam, né, se a sala entendeu, eles vêm até mim, eu os convido para ir na minha sala, para nós conversarmos sobre as dificuldades de cada um. Nessa outra evidência aqui, foram os cartazes que foram colocados na sala, na reunião de pais, e a professora Edilaine, do segundo ano A, alinhou nessa minha atividade junto a uma atividade dela de cartaz. Então, nós estamos em constante parceria, sempre. Desse modo, nós alcançamos nossas propostas e objetivos. Premissa: corresponsabilidade. Relacionamento e corresponsabilidade diante da minha atuação. Como professor e CGPAC, eu procuro acolher os estudantes diariamente, criar vínculos com o propósito de gerar confiança e pertencimento em nosso ambiente escolar. Reconheço e valorizo a atuação dos profissionais da escola, que atuam de modo respeitoso com o próximo. Então, tanto com as crianças quanto com os professores, com a nossa equipe, eu procuro criar um ambiente acolhedor e respeitoso. Permite o despertar de diversos sentidos do corpo humano e logo proporciona uma sensação de bem-estar e memórias afetivas. Estar no trabalho, estar na escola, também é um ambiente acolhedor e afetuoso, pelo menos em nosso bem. Corresponsabilidade como CGPAC. Propor a parceria no projeto Carta Laço de Amizade, com a CGPAC do PEI Frederico. A Cândida foi extremamente acolhedora, parceira e participativa. Nós desenvolvemos um projeto juntas. Foi qual o objetivo? As nossas crianças foram apresentadas do terceiro ano para o gênero textual carta, que faz parte da habilidade dessa turma. Eles compreenderam esse modo de comunicação que é desconhecido por eles, não é mais usado devido ao avanço das tecnologias. Eles entenderam qual era o objetivo de uma carta pessoal, escrever uma carta a alguém que eles não conheciam, a um novo amigo. Por isso que chama carta laço de amizade.
aprender a preencher um envelope, onde é o remetente, onde é o destinatário, e eu entreguei pessoalmente as cartas para a CGPAC Cândida. Essas são as evidências do nosso projetinho lá do Frederico. Elas nos enviaram essas evidências, a professora Simone, do 3º ano, trabalhou com eles essa nossa parceria, eles também preencheram o envelope e nós estamos agora na expectativa do recebimento dessas cartinhas. Corresponsabilidade como CGPAC, o atendimento, orientação e alinhamento aos responsáveis sempre que necessário. A importância da participação da família na escola gira em torno de 3 pontos primordiais para mim. É a relação entre a comunidade e a escola, fica mais estreita e é uma confiança mútua entre ambas as partes. O aluno passa a se interessar mais pela escola, a escola tem um maior rendimento e o comprometimento com a família faz com que a criança tenha um desenvolvimento ainda maior, porque ele se sente importante e prestigiado. Corresponsabilidade como CGPAC, colaborar com ideias e sugerir atividades com os professores, sendo eles pares ou não. É uma constante, uma troca de informações para que a gente possa sempre avançar na nossa atuação dentro do nosso PEI. Premissa replicabilidade, solução e criatividade. Replicabilidade, solução e criatividade, CGPAC. Oportunizar leituras intencionais no ATPCA para que as professoras projetem ações futuras, apresentem e coloquem em prática suas ideias. Esse cenário é uma aprendizagem entre os pares, é um estímulo mútuo, que ajuda na compreensão, no conceito estudado, na dinâmica tradicional e também nas aulas expositivas, sempre com colaboração entre os pares e também entre as professoras colaborativas. Como CGPAC, eu procuro orientar os professores em ATPCA e nos acompanhamentos em aula para que eles ponderem seus posicionamentos, sobretudo com os estudantes responsáveis. O respeito é um fator determinante para o bom andamento das atividades. Os professores e alunos devem se respeitar, criando assim um ambiente saudável em que todos estejam suficientemente confortáveis para exercer as suas funções. Eu faço essas formações em ATPCA e as observo também nos acompanhamentos em sala de aula. O respeito, a compaixão e a empatia fazem parte do nosso dia a dia. Em replicabilidade, solução e criatividade, na minha ação como professora, nas aulas de orientação de estudo, minha ação é ser capaz de reconhecer as dificuldades e retomar o conteúdo com estratégias diferenciadas. Aqui, a proposta foi uma aula invertida sobre o tema folclore, onde eu deixei as crianças terem autonomia para escolher os integrantes do próprio grupo, para escolherem a lenda, como eles iam fazer essa aula. Eu expliquei, nós planejamos, orientei, nós treinamos e o resultado foi bastante positivo. Evidências referente ainda à ação anterior. Com a apresentação da aula invertida, eu dei autonomia aos grupos para apresentação em espaços diferentes. Isso é o protagonismo presente em todas as premissas do PI. A parte da gestão veio acompanhar o trabalho realizado pela turminha e teve uma agradável surpresa. Um dos grupos apresentou a lenda da pipoca e surpreendeu a turminha e os convidados, no caso a gestão, com um pacotinho de pipoca. Então foi uma aula bastante assertiva, em que as crianças demonstraram ter compreendido de forma efetiva o que é uma aula invertida e o domínio do assunto. Replicabilidade foca em solução como CGPAC. Essa minha ação foi criar estratégias assertivas para a resolução de situações cotidianas que ocorrem no PEI.
Nessa ação, o professor Paulo, de Educação Física, me procurou porque ele disse que estava desestimulado, né, com o tema da ODS, já não sabia mais o que trabalhar, lhe faltavam ideias. Juntos, nós criamos várias estratégias de aula dentro do contexto do livro O Menino que Quase Morreu Afogado. É importante um profissional atualizado, porque ele se torna um facilitador e não apenas um transmissor de conteúdo. Nesse caso, foi bastante assertiva essa ação. Replicabilidade e criatividade como CGPAC. Motivar os professores a testarem em suas aulas novas possibilidades de aprendizagem. Assim, eles são capazes de construir e se adaptar a diversas mudanças do contexto educacional, contornando as dificuldades e gerando ideias uns para os outros. Então, aqui são ações evidenciadas através das nossas trocas de mensagem pelo WhatsApp. Replicabilidade como professora. Desenvolver novas possibilidades de aprendizagem em sala, retomando o conteúdo sempre, aspirando aulas compatíveis de um ensino de qualidade. Identificar um problema, assim como uma habilidade fragilizada. Aqui são retomadas de atividades de escrita, através de propostas criativas, auxílio do quadro branco, pois uma criança estava com dificuldade na hora da produção de texto em separar a palavra, compreensão em ordem crescente e decrescente realizada na prática e possibilidades de que as crianças possam desenvolver a compreensão e contornar as dificuldades encontradas. São estratégias. Replicabilidade, nossa última premissa. Difusão e multiplicação. Como professora na difusão e multiplicação, eu oportunizo o registro de evidências num grupo do WhatsApp para a divulgação de um trabalho desenvolvido, para que possam replicar juntos aos estudantes de outras turmas. Foi uma ação bastante assertiva, sugerida por mim no planejamento do início do ano. Então, foi a criação do grupo somente de fotos, para que todos possam replicar as suas práticas, as suas aulas. Todos juntos, um apoiando o outro. Como professor e CGPAC, registrar minhas atuações diferenciadas e dividir com os pares em orientação de estudo. Então, a professora Rafaela, a professora Roseli também dão orientação de estudo. Eu propus o meu projeto de folclore, nós sempre estamos trocando informações, pesquisando novas possibilidades de projetos para que possamos atuar na orientação de estudos. Então, nós estamos sempre correndo atrás de novas oportunidades de aprendizagem e o mais favorecido será sempre com o objetivo o nosso aluno. Multiplicação. Conversar com profissionais de escolas regulares, divulgando inúmeras possibilidades de atuação no programa do PEI. Então, eu estou sempre em contato com ex-colegas, as convidando para vir trabalhar no PEI. Essa professora da última evidência, a Patrícia, foi uma agradável surpresa, pois hoje ela está no PEI Montserrat. Replicabilidade, difusão e multiplicação, ação como professor e CGPAC. Proporcionar que a comunidade escolar conheça nosso trabalho, com a perspectiva que a nossa atuação promova a educação pública de qualidade. Nesse projeto, eu resgato tradições, valorizo o folclore brasileiro, resgato brincadeiras e músicas folclóricas, além de desenvolver a identificação com a identidade nacional brasileira. É promover e manter viva a nossa cultura. Os primeiros anos realizam, expõem os personagens do folclore escolhido por eles, da preferência deles, com material reciclado. Segundo e terceiro ano, eles escolhem uma lenda, escrevem com autonomia e fazem o desenho por eles mesmos, não tem intervenção dos adultos. Ainda ações referentes a essa premissa. Aqui eu estou contando histórias para as crianças da lenda do folclore, proporcionando para eles o convívio com os livros, com essa cultura,
As crianças produziram atividades referentes a isso, trabalhamos provérbios e ditados populares. Eu tanto conto a lenda na parte externa da escola, como dentro da sala de aula, e quem decide é a temperatura do dia. E juntos nós realizamos esse projeto com o objetivo de proporcionar às crianças mais conhecimento. Em 2024, nós estamos caminhando para a nossa terceira exposição. E essa é a minha última ação dessa primícia. No meu encerramento, eu quero agradecer toda a equipe por repartirem comigo seus conhecimentos, as vivências, as experiências e fazer acreditar que nós somos capazes sim de transformar sonhos em realidades, porque na verdade nós somos um time. E um time caminha junto, um time acredita nos objetivos juntos. Ninguém faz gol sozinho, ninguém faz um jogo sozinho. Juntos o nosso time é bem melhor. Meu agradecimento a todos. Muito obrigada.